Olá, povo de Deus, terça-feira, 5 de setembro de 2023, 22ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 6, de 9 a 11, e Lucas 4, 31, 37. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Esse texto de hoje faz parte do último capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele retoma o tema que perpassa toda a cartinha: vigilância. Quanto ao tempo e à hora, não há por que vos escrever. A imprevisibilidade da volta do Senhor era um assunto muito presente, pois havia vários grupos dizendo que seria muito próxima, outros já até tinham desanimado. Embora essa carta seja a primeira de Paulo por volta dos anos 51 da era cristã, o clima de desencanto devido à demora da volta do Senhor já se fazia sentir. A tão esperada parousia, ou seja, a segunda vinda do Senhor para a realização do julgamento final. Sabemos que a escatologia é o estudo das coisas últimas. É um discurso sobre o final da história da salvação, estudo da consumação da história ou dos tempos. É um setor da teologia que se compromete com a reflexão sobre um futuro da promessa da esperança cristã. A parousia, ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, está dentro do estudo da escatologia. Em grego, parousia significa presença ou vinda também. Emprega-se em sentido escatológico para expressar o retorno de Cristo no final dos tempos. E essa carta de Paulo é muito usada quando nos debruçamos ao estudo da escatologia e da parousia. Há quem se sirva desses textos bíblicos para colocar medo nas pessoas, mas a função deles é ajudar o cristão a relativizar o tempo presente em vista de um futuro prometido por nosso Senhor. Embora alegrando-se com as vitórias humanas sobre as suas múltiplas realizações, os cristãos nunca considerarão definitiva nenhuma época histórica, mas adotarão em relação a ela uma atitude crítica e de espera. Frente aos cristãos de Tessalônica que viviam como se o dia do juízo não existisse, Paulo os alerta e os exorta a não viverem como filhos das trevas. Os verdadeiros cristãos são filhos da luz e pessoas que conhecem o sentido e o fim deste mundo e vivem o presente na graça do Senhor, pois assim tal fim não os surpreenderá. Enquanto o fim não vem, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Lucas 4, 31, 37. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade.
Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te, sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e ele sai? E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. O capítulo 4 de Lucas tem um esquema muito significativo. Começa com as tentações que Jesus sofreu no deserto, passando por uma provação antes de assumir a missão. Depois, na Galiléia, exatamente onde se tinha criado, Nazaré, ele vai para a sinagoga e aí revela o seu programa, assumindo para si as palavras do profeta Isaías. No trecho de hoje, se depara com o demônio num homem possuído em Cafarnaum, outra cidade da Galiléia, muito próxima de Nazaré. Depois, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão e aí cura sua sogra. Sua fama crescia e, ao pôr do sol, impôs as mãos sobre inúmeros enfermos e endemoninhados. Depois desse dia cheio, ao amanhecer, procurou um lugar despovoado, mas a multidão o encontrou e o quis segurar aí. Mas ele não se deixou reter, dizendo que tinha de continuar sua missão. Estamos hoje diante de uma ação de exorcismo realizado por Jesus. Era um dia de sábado, o ambiente era a sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava ensinando, impressionando a todos com sua forma de atuar, pois ensinava com autoridade. Dessa maneira, Lucas introduz o relato do exorcismo. O que nos chama a atenção é a sabedoria do demônio, que reconhece Jesus como Santo de Deus. Porém, essa confissão saindo da boca do demônio não tem valor, pois só se baseia nas demonstrações do poder de Jesus. Não podemos ver nela a extraordinária significância de Jesus. Tanto que Jesus foi enérgico com ele, mandando que se calasse e fosse embora. O demônio ainda mostra sua força atirando o possesso ao solo, mas obedeceu à ordem de Jesus e se foi libertando o homem. No nosso texto, o demônio é identificado com um espírito impuro. Isso é importante, pois a lei que vigorava era do impuro. Com a libertação do homem, Jesus o livra da classificação de impuro e o torna apto a exercer a cidadania plena. Por fim, temos o espanto de todos na sinagoga e uma pergunta-chave: que palavra é essa? Aqui pode estar uma porta aberta para reconhecer a messianidade de Jesus. De fato, depois disso, a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Podemos hoje perguntar: o que significa expulsar um demônio hoje? Ao invés de ficarmos cultuando a prática de exorcismos, como é muito comum em alguns movimentos fundamentalistas, podemos aplicar essa prática de maneira contextualizada para os nossos tempos, pois Jesus nos disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores. Quem são os possuídos hoje? Como atuam os demônios nos nossos tempos? Conhecendo os evangelhos, tomamos consciência do que é entrar no seguimento de Jesus. Quais são suas obras, suas opções, seus métodos? Jesus anunciou o reino e este consiste na prática da justiça, na vivência do amor, na busca da igualdade. Ora, tudo o que se opõe ao reino é obra do maligno, que atua por meio de pessoas concretas. Nem mesmo a prática religiosa pode livrar alguém de agir guiada pelo espírito do mal.
Também dizer que crê em Deus não basta, pois até os demônios o fazem. Exorcizar é resgatar a cidadania de tantos irmãos e irmãs marginalizados dos processos sociais, políticos, econômicos, religiosos e culturais. Para isso, precisamos nos organizar na defesa do direito de todos participarem das decisões que afetam suas vidas. Cada vez que uma pequena vitória acontece em favor dos pobres e descartados, é um demônio que foi calado e expulso da sociedade. Com a força de Deus dada a nós pela vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, somos capazes, guiados pelo Espírito, de darmos continuidade à prática exorcista de Jesus, isto é, libertar todos os possessos, resgatando-lhes a plena cidadania. Um beijo no seu coração.